Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. São 10 horas em Dom Pedrito. Bom dia, Dom Pedrito. Bom dia a toda a nossa comunidade. Bom dia, Valdir, Rosana, Sérgio Roberto, Mancilhas. Bom dia, Jefferson, Getúlio Santana Silva, João Valdomiro. Bom dia a todos os nossos colegas e amigos aqui da Rádio Sulina, Serginho, Sulimã. Pessoal, hoje é uma quarta-feira, onde deveríamos aproveitar até e fazer algumas reflexões. Até porque nós estamos vivendo um momento onde poderíamos até achar que seria um momento de transição, mas não é. Até porque transição pressupõe melhoras, desenvolvimento, e nós não estamos percebendo de maneira direta que esse tipo de ação esteja realmente acontecendo em nosso país. E não é por falta de bons cidadãos, não é por falta da legitimidade de boas pessoas que realmente queiram fazer a diferença e queiram promover a melhora para o Brasil. Escolhas. Dessa maneira, muitas vezes podemos definir aquilo que vai direcionar ou vai nos colocar num limiar de progresso ou de estagnação. Esse é o quadro que nós observamos hoje de maneira bem objetiva dentro do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. E reclamar para quem, senhores ouvintes? Reclamamos quando somos atingidos e fazemos o ouvido um tanto quanto esquecido quando resolvemos que aquele assunto não nos interessa e, portanto, não cabe ou não devemos dar a devida importância ou envolvimento. Mas antes de entrar a fundo nessa questão, antes de falar, de dar realmente um tom mais significativo e objetivo para esse comentário, eu quero fazer uma pequena referência, humilde referência, a um amigo que foi colega lá na Escola Polivalente, meu querido Leonel, que ontem nos deixou. Nos conhecemos lá na escola, como tantos jovens que frequentam o mesmo instituto, o mesmo colégio, enfim. Nos conhecemos pelos corredores e dessa maneira desenvolvemos a camaradagem. Depois cada um seguiu para o seu lado e a vida nos fez com que nos aproximássemos depois de adultos. Mas quando o indivíduo, quando o cidadão, ele tem ou carrega junto a si elementos fundamentais para se posicionar como alguém de bem, aquilo já vem de berço. E é dessa maneira que eu faço uma referência ao Leonel. O Leonel, o enfermeiro, o Leonel, o chefe dos escoteiros, o Leonel, o cidadão, o político, o Leonel, o poeta, ainda conseguiu mesmo, nesse período complicado, doloroso da doença, ainda conseguiu escrever um livro. Dizem que um homem só se realiza quando ele cumpre determinados objetivos. Eu tenho certeza que o Leonel cumpriu todos os seus objetivos. Mas não vamos falar da morte do Leonel. Vamos falar da vida de um cidadão que ao longo da sua trajetória procurou sempre estabelecer
limites, estabelecer vontades, estabelecer ações, todas elas voltadas para o bem dos seus semelhantes. Quantas vezes ali na Santa Casa de Dom Pedrito, quando, por exemplo, a minha mãe já estava naquele período final e o Leonel trabalhando, transmitia a ela todo um carinho, toda uma atenção, assim como transmitia para todos os pacientes da nossa Santa Casa, um acolhimento, um verdadeiro trabalhador da saúde, não da nossa cidade, do nosso planeta. Ele, ao longo de tantos e tantos anos, procurou sempre e emitia de maneira clara o seu posicionamento, mas era o posicionamento de quem quer agregar, de quem quer construir, de quem quer unir. Eu não sei se, ao olhar para a minha trajetória, eu conseguiria me equiparar a tudo aquilo que ele construiu como pessoa. Eu nunca me lembro, pelo menos eu não tenho essa memória, de ver o Leonel de mau humor, brabo. Quando me encontrava, ele me dizia: e aí, professor? Vou sentir saudade disso aí. Vou sentir saudade porque eram sentimentos e havia uma reciprocidade de respeito, né? E eu respeitava muito a opinião dele, respeitava muito a maneira como ele se comportava, a maneira como ele conduzia todos os atos da sua vida. Então, ao falar da vida do Leonel, a gente fala da vida de quem construiu um legado e deixou, sim. E a sociedade sempre deve estar atenta a tudo aquilo que é construído por algumas pessoas e que deixam, seja escrito, seja registrado, gravado, e que fique consignado aqui no programa Tema Livre o quanto que reconhecemos, o quanto que eu reconheço particularmente essas características que eram próprias do amigo Leonel. A professora Adriana, sua esposa, todo o nosso sentimento, né, todo o nosso pesar aos filhos, aos netos, a todos os familiares, o reconhecimento por alguém que foi grande em todos os momentos, e por ter sido grande, por ter sido tão trabalhador, buscando cada vez mais o aprimoramento, buscando cumprir uma missão que ele sabia que tinha, mas que ontem ele não morreu, ele transcendeu. Ele saiu desse nosso mundo terreno e partiu. O seu corpo já não sustentava mais o seu espírito, a sua alma, a sua vida. E ele transcendeu e foi para outros lugares. E nesse outro lugar, com certeza, ele vai ter lá a presença do nosso Pai Maior, ele vai ter a presença de todos os seus antepassados, e por isso também vai continuar todo o processo de evolução que começou aqui na sua vida terrena. Então, que fique registrado de maneira bem objetiva e o quanto que foi marcante a presença do Leonel aqui entre nós. O que ele construiu lá na saúde, o que ele construiu como funcionário da nossa prefeitura municipal, o que ele construiu como cidadão, o que ele construiu como político. Mas, acima de tudo, aquilo que ele deixou de herança aqui na sua vida terrena e que vai, com certeza, servir como balizador para muita gente. E que a sua família tenha orgulho. Orgulho do pai, orgulho do avô, orgulho do amigo. Enfim, são pessoas que não passam em branco. E quando nós aqui passamos e deixamos registrado
alguma coisa, ele deixou um livro, deixou marcas profundas na sua passagem terrena. Deixou um livro onde ele fez dar luz à sua condição de poeta. E isso aí é algo que fica marcado para toda uma sociedade, para toda a nossa Dom Pedrito. Tenho certeza que muitos pacientes da nossa Santa Casa de Dom Pedrito, neste momento, devem estar fazendo a sua oração. Não a oração pós-mortem, mas a oração pela vida que o nosso amigo Leonel teve enquanto esteve entre nós. Grande abraço, professora Adriana, grande abraço, filhos e netos. Nosso reconhecimento a esse grande cidadão. Que as estradas celestiais estejam neste momento iluminadas e o teu caminho até chegar junto ao nosso Pai Maior esteja pavimentado de muita luz, de muito amor e de muitas bênçãos. E nós vamos continuar aqui no programa Tema Livre. Já está no estúdio comigo o Dr. Edson Silva. Dr. Edson Silva, eu liguei para ele ontem à tarde. Por quê? Porque nós temos uma sequência muito grande de informações pertinentes e relacionadas às nossas barragens. E até porque na semana passada nós tivemos algo que há muito tempo eu venho comentando aqui no programa. E cobrando a presença das autoridades maiores, aqueles que têm o poder da caneta, aqueles que podem tomar uma decisão. Eu até semana passada, eu comentei, após falar da barragem, falar da presença, após falar de todos, eu ainda disse, será que alguém, em algum momento, levantou o dedo e disse assim, governador, que bom que o senhor está aqui. O senhor poderia nos falar também alguma coisa a respeito da CE Equatorial? Juro que eu falei isso aí. Juro. Está gravado, está registrado. Por quê? Porque assim como o Dr. Edson Silva é um abnegado, ele luta e tem deixado uma marca profunda também por todo o seu trabalho na busca da definição, da finalização da obra da barragem do Taquarimbó, da obra do Jaguari, junto com seus pares. Eu também lá, naquele local, junto com o senhor governador, estava prefeito, vice-prefeito, vereadores. Prefeito de São Gabriel. Prefeito de São Gabriel. E, por óbvio, eu entendo, isso aí é o meu entendimento e eu assumo a responsabilidade do que eu estou dizendo. Era um momento de celebração? Sim, mas era um momento também de nós nos darmos conta que precisamos pensar também em todo um conjunto de uma obra que por vezes não está tão acabada assim, principalmente no que se refere também à nossa questão de concessionárias de serviços que tem a chancela do governo estadual para com a comunidade rio-grandense. Doutor Edson Silva, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Tema Livre. Muito obrigado por esse mel, será muito bem apreciado. Muito obrigado pelo carinho sempre. Um queijinho. Um queijinho maravilhoso. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu vou providenciar uma água para o senhor. Aceito. Vou providenciar água para o senhor. Aceito. Né? E o senhor pode já fazer aí as suas primeiras manifestações. Bom dia a todos os amigos da Rádio Sulina. É um prazer e uma honra participar mais uma vez do programa, né? E obviamente para a gente falar da barragem do Taquarimbó, barragem do Jaguari, e como introduziu o Norton, tivemos semana passada a presença da secretária de obras, né, a Isabel, que há tempo a gente cobrava uma visita dela, tanto na barragem do Taquarimbó como no Jaguari, e do governador também era cobrado, porque os diretores e os maiores aí de dois investimentos grandes no estado aí não conheciam essas obras, né? Então vieram conhecer. Isso é bom tu conhecer não só por foto ou por filmagem, né? E vir em loco e presenciar, né, o andamento dessas obras aí. Muito bem.
E então foi uma oportunidade ímpar, né? E foi muito bom ter vindo realmente, né? Porque ela ficou encantada com o andamento, né? E está comprometida para que a gente leve a bom termo essas duas obras. Tanto é verdade que a barragem do Taquarimbó, do Jaguari, em março fica pronto. Fica pronto o barramento, né? Tem, paralelamente, está se fazendo a retirada do alague ali da mata nativa, né? E tudo catalogado, né, Norton? Porque Sim. tudo tem que ser replantado, né? Nas suas margens ali. E vai começar a encher depois da autorização da ANA, enfim, da Secretaria da Agricultura, que ela entrega a obra pronta e vai para a Secretaria da Agricultura, né? E dali que vai sair o gestor, futuro gestor, né? Que nós somos o primeiro candidato, né? A URGS vem lutando desde 2004 para ser o gestor dessas obras aí. Logicamente que não foi normatizado ainda como é que vai ser o procedimento, e até nós temos que fazer uma visita junto ao secretário da Agricultura, que teve aqui em Dom Pedrito, nós estávamos viajando, eu estava viajando, o Serginho também estava viajando, que é o presidente, o Sérgio Giuliani, né? Então seria uma oportunidade de ter um contato direto com ele. Mas vamos em frente, nós vamos a Porto Alegre mesmo e vamos ter esse contato. E o importante é tudo isso, né? Que a obra realmente está em pleno andamento. No dia lá não estava porque tinha chovido, né? Então até para chegar no barramento, que é de argila, a barragem do Jaguari, né? São 1.240 metros, não me falha a memória, de extensão, né? Uma base de 100 metros e vai aniquilando assim, né? E ela vai toda empedrada, tu já viu pelas fotos, né? E filmagens, né? E qual foi a impressão do senhor governador? Agora com o contato direto. Bom, primeiro falou a secretária de obras, né? Que até foi divulgado, não é? Falou da barragem de Taquarimbó, que ele não vai conseguir inaugurar, até a entrega do governo do estado aí, né? Mas vai estar bem adiantada, né? Que não tem volta, não volta mais. Tem dinheiro provisionado, o estado tem dinheiro. Depois eu falo desses números aí, né? Ela falou, mas a do Jaguari sim, né? Sim. No primeiro, é março, né? Mas ela já estendeu um pouco assim no primeiro semestre de 2026. Até porque tem essas chuvas aí, tu vê, já parou uma semana, ó, claro, né? E aí depois falou o governador. E o governador, ele se deteve no dinheiro que o governo do estado tem investido, em torno de 200 milhões de reais, né? E ele diz assim, até a gente olhando essa obra aqui... Nas duas barragens, né? A gente olhando essa obra aqui, assim até parece que é fácil de fazer, né? E realmente nós estávamos num patamar mais alto, assim, tu olhava, eu mesmo, de tu ver esse amontoado de terra aí, esse comprimento todo, mas para chegar até aí o que se enfrentou enchente, levou a terra, enfim, uma série, onde passava o leito do rio, né, que não estava pronto ainda. Então ele se deteve nesses valores, mas que isso vai mudar realmente, né? Vai mudar o perfil da região aí depois de 4 anos de seca, né? Nós temos essa segurança hídrica, que sempre se fala aí, né? Segurança hídrica, que o próprio ministro da Integração, ainda no outro governo, falava em segurança hídrica, né? Muito bem. E hoje no Brasil, né, se fala só em irrigação. Eu primeiro, foi mostrar para o governador uma lavoura com irrigação e outra do lado assim, morta, sem água, não é? Então veja a diferença e o resultado que traz para o estado aí, né? Nós já colhemos em umas chuvas normais aí 22 milhões de toneladas de soja, né? Esse ano eu acho que foi 14 milhões, né? Foi pela metade, quase. Pela metade. O ano passado também, né? Então quanto o estado deixou, os agricultores deixaram de ganhar, não de ganhar, perderam, na verdade, quem colheu 15, 20 por saco por hectare perdeu dinheiro, né? E mesmo com os estímulos à irrigação, se não tiver água, não adianta nada. Doutor Edson, me diga uma coisa, assim, ó, nós temos um cenário hoje a nível de regional, né, onde perceptivelmente, se a obra tivesse feito o andamento normal, lá ainda quando a Ieda Cruzius deu sequência, nós não teríamos valores tão expressivos sendo colocados como estão sendo colocados nesse momento. Se lá no começo de qualquer um dos governos, seja Eduardo Leite, seja do governo do gringo, não é? Do anterior ou da própria Ieda também. Quer dizer, nós não teríamos essa expressividade de valores sendo colocados. E nós não teríamos
as dificuldades que estamos encontrando hoje, até para criar um cenário da própria irrigação, que hoje o governador, ele fala em irrigação, ele brilha os olhos. E ele, por vezes, demonstra, e essa demonstração tem que chegar, inclusive, a setores como Ministério Público, departamentos de meio ambiente, de que esse também é um cenário que não tem mais volta. Ou nós adotamos a irrigação como um fator fundamental e preponderante para a manutenção e a nossa produção, ou nós estamos quebrados a nível econômico no Rio Grande do Sul, no que se refere à produção, né? Seja ela de grãos ou até a própria pecuária, porque a pecuária também precisa de água. Também. E nós enfrentamos 4 anos isso. Exato. E ainda agora no Pampa Evolução, estava o pessoal da SEMA, né? Se não me falha a memória aí. E agricultores, obviamente, que participaram, né? E ainda teve um depoimento de um pecuarista falando que na época se andava, não sei se 20 quilômetros para chegar para levar o gado para o rio para conseguir tomar água. Ainda tinha, de certo, alguma vertente, assim, enfim, né? Mas passamos isso há mais de 40 anos atrás, ou 50 anos, por uma seca bem considerável aí, né? Assim como passamos também com a enchente lá em Porto Alegre. Exatamente. Bom, e hoje no Brasil tem uma rede nacional de irrigação que funciona muito bem e que só trata de irrigação. Tem um presidente, Lineu, da Embrapa, um cara que é especialista em água, né? E conhece o Brasil, até porque nós mandamos um levantamento aqui de toda a área irrigada aqui no estado, na bacia de Santa Maria, né? E mandamos lá para ele catalogar, e ele tem todo o levantamento do país, que a irrigação hoje no país aí, não sei se é 5,5%, 6%, que não é diferente do Dom Pedrito, é mais ou menos esse percentual, né? Mas cada vez mais o agropecuarista está buscando, tanto é que tem, não sei se é 3 ou 4 empresas que fornecem os equipamentos aqui instalados em Dom Pedrito e estão vendendo muito bem, dada a necessidade do produtor e de se produzir. Uma área com irrigação, soja mesmo, tu produz 80, 85 sacos por hectare, até 90, né? E sem irrigação está aí, esse ano o que houve? 15 sacos, 20 sacos, né? E o prejuízo instalado, né? Mas então está se voltando para esse lado aí. E por isso essa luta, né, com a nossa Taquarimbó, né? Que não é só para Dom Pedrito, né, Norton? Claro que é para a bacia de Santa Maria, assim como a do Jaguari. O senhor fala, falou no Ministério. O próprio Ministério, ao disponibilizar, por exemplo, o Polo de Agricultura Irrigada, que nós somos contemplados, e nós temos os exemplos a nível de Brasil, hoje, que onde esse polo foi estabelecido, e aí nós temos lá Cristalina, temos algumas regiões lá de Goiás, nós temos outros laboratórios onde foram trabalhados e testados todas as possibilidades, onde se percebeu que o crescimento não foi exponencial, foi gigantesco. Então, doutor, quando o próprio governo federal, que faz olhos cegos para a produção nacional, o governo federal que muitas vezes aponta os dedos e é o maior crítico da produção nacional, se esse governo federal não tiver um olhar através de técnicos e não de ideológicos políticos, o senhor já imaginou o atraso que nós vamos ter no que se refere ao desenvolvimento de políticas de produção no Brasil? O senhor que também já trabalhou nessa área de maneira direta na produção? A gente sabe assim, né, que Deus o livre aí parasse o agronegócio, né, o resultado que traria para o mundo, né, só para o Brasil, né? E quem é contra o agronegócio, mas está comendo carne bovina, está comendo carne suína, está comendo carne de frango, né, está comendo arroz, está comendo feijão, né? E nós estamos importando, somos os primeiros importadores em todos esses produtos primários, esses do agronegócio aí, né? O Brasil ponteia, né? E então tu imagina se realmente a gente trancar, como já teve episódios passados, viu? Eu me lembro que o Banco do Brasil, o maior financiador do agronegócio, eu não sei se há 20 anos atrás ou 25 anos atrás, teve uma oportunidade que o Banco do Brasil ia mudar o foco de financiamento, né? Ia diminuir. Eu sei que o pessoal ligado, aqui de Dom Pedrito, numa reunião em Pelotas, o pessoal ligado
a financiamento, né? Chegaram Certo. lá e pontuaram. Eu digo, olha, se nós pararmos de financiar, que nós somos especialistas, depois vem a Caixa Federal, vem os outros bancos, enfim, né? O estrago vai ser muito grande no agronegócio, né? Então, e o banco retomou e seguiu. E é o maior financiador hoje, né? Na Bacia de Santa Maria e no Brasil, eu acredito, embora tenha os outros agentes financeiros aí que financiem também, né? Mas não tem os valores que o banco opera assim no agronegócio, né? O senhor está falando aí e nós estamos falando do agronegócio. O senhor já foi gestor, já foi também aí o chefe da nossa Santa Casa de Dom Pedrito, não foi? Sim, foi provedor. Provedor. Fui vice-provedor 3 anos e 6 anos de provedor. Doutor Edson, eu acho que nunca ninguém talvez tenha feito de maneira direta a pergunta. O senhor foi provedor, foi vice-provedor. O que acontece com a Santa Casa de Dom Pedrito se quebrar hoje o agronegócio, que é a base da economia do município? Na verdade, a comunidade toda, que é originária também do agronegócio, se envolve, né? Tá, mas vamos generalizar. Da onde a prefeitura vai tirar dinheiro para manter a Santa Casa? A Santa Casa não se mantém às suas próprias expensas. Ele é um agente filantrópico. Me corrija se eu estiver errado. Sim, né? É uma empresa, que eu digo assim, eu sempre falava, é uma empresa social. Social. Né? Filantrópica, social. Ela não vive de lucro, né? Mas tem que dar resultado positivo, até pela sua própria sobrevivência. Pois e é. por essas coisas do destino, né? Eu antes de vir aqui para a rádio encontrei o Miltinho. O Miltinho, que foi da carteira agrícola do Banco do Brasil e que era o administrador. Na minha época, né? Foi o administrador. E ainda brinquei com ele, e aí, vamos voltar para o hospital? Né? Para ajudar o hospital. Diz, eu vivo nas minhas caminhadas, agora cuido do meu campo, não sei o que lá. Diz, mas pensa bem, né? Que foi uma bela gestão dele. Mas aquilo não foi dele. em outras épocas, doutor? Foi outras épocas e épocas de dificuldades. De muitas dificuldades, né? Tanto é com o IP que continua até hoje, Sim. com o INSS, aqueles valores ali, né? Mas o senhor tinha naquela época, doutor, que ano foi aquilo, doutor? 99, 2000, 2001, pois por aí. Mas o senhor tinha naquela época uma coisa que nós não temos hoje. E olha que o senhor fala em dificuldades. Diretoria. Hã? Diretoria, é isso? Não, o senhor tinha recursos humanos, técnicos, profissionais na condição da medicina. O senhor tinha, naquela época, Quintiliano Machado Vieira, tinha Dr. Luiz Francisco Brandi, Dr. Valmir Sanches, Sim. Dr. Fernando Guimarães, se não me engano, me corrija, Dr. Romeu, Dr. Matoso, Sim. Dr. Sérgio Fraga. O senhor tinha especialistas. Dr. Héctor, o Dr. Carlos Alberto. O doutor Juga, né? O doutor Maurício. O senhor tinha... Doutor Paulo Sérgio. O senhor tinha cardiologistas, o senhor tinha atendimento de traumato, o senhor tinha cirurgiões, o senhor tinha otorrino, oftalmologista, o senhor tinha médicos e médicos, doutor João de Deus Gonçalves também ali Doutor foi prefeito, doutor... José Milton, doutor Gilberto. Doutor Gilberto, o senhor tinha pediatria. Enfim. A doutora tinha. Doutora Silvana também, a doutora Andréia e tem. Pois é, doutor. Tem várias. A gente falando nome. Várias especialidades. Esquece de alguns, né? Muito bem. Aí o senhor tinha várias especialidades. Não tem mais. Não tem. Doutor, o senhor viveu num momento ali e trabalhou, como também o nosso saudoso Xaxá também. Sim, por 20 e tantos anos. 20 e tantos anos. Eu queria saltar esse aspecto. E aí, a Santa Casa tinha que prestar serviço, mas a Santa Casa tinha profissionais com essa condição, por exemplo, de quebrar uma perna. Dava para fazer o gesso, tinha o baixinho, tinha o doutor Matoso, o doutor Silva Neto, que faziam de traumato. Você lembra, né? Sim. Então, tudo isso aí nós tínhamos. Olha, veja bem os nomes que eu citei. E grandes nomes. Grandes nomes. Não estão mais.
E aí, por não estarem mais, nós não temos mais esses profissionais e, portanto... Não temos pacientes. Não temos pacientes que poderiam pagar também por esses serviços. O senhor já imaginou quanto que nós perdemos só na UTI por não ter esses profissionais capacitados? De serviços que a UTI prestava. Eu lembro, eu fui recepcionista da Santa Casa, lá quando o seu Xaxá era o provedor. Sim. Eu trabalhei entre pronto-socorro e hospital 4 anos. Bom tempo. E nós tínhamos que fazer a calção. Lembra do cheque calção, aquele que a gente fazia na recepção, para a pessoa poder internar? E aí era um serviço, o curativo, quem não era quem não era SUS, quem não tinha IP, tinha uma contribuição ali, tinha um valor a ser cobrado. Então, nós tínhamos vários serviços prestados que colaboravam com o econômico com a economia da nossa Santa Casa. E o senhor se lembra, né, que nós tínhamos muitos funcionários lá dentro. A doutora Nora, até pra gente vai falando de doutores, esquecemos de alguns aí, né? Não, mas todos estão na memória aí da Santa Casa, de Dom Pedrito, pela sua participação. Agora, Norton, uma coisa que tem que ser ressaltada. Mas eram serviços prestados porque eram profissionais específicos de áreas específicas. Eles eram especialistas. E nós não temos mais, doutor. É uma gama grande, né? Sim. Agora, uma coisa importante de tudo isso aí que tu falou, que eu fui provedor e fui vice do Xaxá, a diretoria que nós compusemos, né? E até eu tenho que ressaltar esses nomes aí, né? Do Walter José. Sim. Imagina o cara envolvido barbaramente e na quarta-feira se destinar a ir numa reunião das 8 horas toda semana na Santa Casa, do Valmir Corradini, do Roberto Corradini, do Pacazzi fazia parte da diretoria, do Dr. Weber, né? A gente não pode esquecer, vou citando nomes aí, do Ragusoni, né? Então, mas são todas pessoas ligadas ao quê? Do agronegócio. Não, o que eu ressalto assim, a disponibilidade dessas pessoas, né? Uma coisa fabulosa, né? Entendeu? E a gente enfrentou dificuldades, viu, Norton? Não foi fácil. Com certeza. Eu me lembro que o IP chegou uma época lá, era no Tarso, né? No Tarso do Bigode, do PT. Olívio Dutra. Que ele cortou o repasse do IP para Santa Casa. Então nós não vamos atender mais, então só quem pagar, porque o hospital não tem dinheiro para bancar tudo isso aí. Eu sei que dei entrevista, inclusive na Rádio Sulina, e isso repercutiu lá, claro. Aí me ligaram direto. Não, nós vamos rever aí, não se preocupa, segue atendendo. E realmente seguiram pagando. Mas fizemos uma pressão grande assim para conseguir isso aí, né? Senão ia ficar assim, o hospital vai quebrando galho aí e depois a gente resolve como é que vai pagar, né? Tá, então aí nós vamos voltar, doutor Edson, na necessidade da importância de que todos esses elementos, e agora eu vou colocar novamente as barragens, aqui o mote da sua presença aqui. Nós derivamos o assunto aí, né? Mas é importante o assunto. Nós fizemos uma não tergiversação, nós fizemos um passeio pela história de Dom Pedrito usando a saúde e a Santa Casa. Por quê? Porque os principais elementos ligados à manutenção da Santa Casa na parte técnica diretiva eram pessoas ligadas ao agronegócio. Sem dúvida. A economia que mantém o funcionamento do município advém da onde? 70%, 78% do agronegócio. O retorno financeiro que a prefeitura tem do governo estadual e do governo federal advém de quê? Do que é arrecadado do agronegócio. Então, assim, eu não estou potencializando, eu não estou criando a dependência, mas, por favor, me apresentem dados, números relacionados a outros setores até então no município, que consiga se manter com o pouco que oferecemos. O que eu considero pouco que oferecemos até então? Estrutura física, técnica, para que as empresas se instalem. Viu, o agronegócio, com tudo, consegue trabalhar, consegue produzir e ainda consegue trazer indústrias relacionadas para gerar emprego e melhorar a economia. E outros setores, doutor? Hoje, com essa escassez, por exemplo, energética no município, problemas energéticos, problemas na telefonia, problemas de logística, falta de investimento, que isso aí é falta de investimento do governo federal. Quando as pessoas reclamam das ruas, mas o município não. O município, sim,
deveria cuidar, mas quem é que deveria abastecer financeiramente, dar uma reciprocidade econômica para o município melhorar o dia a dia? O governo federal, o governo estadual. Mas aí o governo federal manda para o município, quando manda aquelas de recursos enviados direto, não, é emendas, o deputado consegue e vem para determinadas áreas. Mas o governo, quando manda assim, ó, estou te mandando 10 milhões, mas tu tem que aplicar tanto na educação, tem que aplicar tanto na saúde, já vem bem definido, e se o município não cumprir, o governo toma de volta. Tu falou aí do polo da agricultura irrigável aí, né, que hoje parece que tem 24 polos, né, nós fomos o primeiro polo. E eu sou um pouco crítico, assim, quando eu participo das videoconferências lá com Brasília, que o Gerson Ferreira, que é o coordenador, né? Certo. Claro, todos nós temos a nossa atividade privada, né? Claro. Hoje eu acordo sempre cedo na fazenda, não é para tomar chimarrão, eu tomo 3 ou 4 e já providencio ali as coisas que eu tenho para fazer, né? Inclusive vim na Coirmã, na Rádio Sulina. A organização da propriedade, né? E eu também me dedico aí ao asilo, me dedico às entidades, a trazer legumes, enfim, o que eu tenho lá na fazenda eu trago assim para doação e também para os amigos também, né? Sim. Inclusive mel eu levo lá também, né? Que maravilha, né? Bom, mas aí eu estava falando do polo, né? Uma coisa que deu resultado, que foi feito um levantamento eficaz, foi na parte de energia elétrica, o professor Wagner, inclusive teve várias vezes aqui no teu programa. Sim, um fantástico. Cara altamente capacitado, e saiu um relatório... Lá de Alegrete, né? De Alegrete, um relatório da Unipampa, né? Saiu um relatório que foi para a ANEEL, foi para enfim, para o Ministério de Minas e Energia, participando de reuniões, né? Mas eu falando com... O senhor usou a palavra massa. Mas claro... Efetivamente, aí veio a privatização, se é bem ou mal, não vamos entrar no mérito, porque lá em Livramento, lá é uma outra concessionária. A RGE. Lá levaram 10 anos para botar em dia as coisas. Hoje posso te falar que até está bem a RGE. Bem melhor que a nossa, obviamente. Sim. Pelo tempo que já está operando. Mas esse trabalho do professor, levantamento, e aí numa videoconferência com o pessoal da Unipampa, que ele se aposentou, o professor, mas ele continua ainda, mas tem uma nova coordenadora hoje. Eu digo, mas nós não temos nem os postes aí porque tem que fazer subestação, tem que trocar os transformadores, tem que botar transformador, tem que fazer não sei o que. Eu digo, mas nem os postes estão tudo torto, tudo caindo ainda aí, né? E não temos essa infraestrutura. Exatamente. Né? E ele fez todo um levantamento, o que é necessário para nós ter uma estabilização da rede no campo, para o produtor usar nos pivôs, usar nas bombas, para puxar água, né? Isso eu falei também para a ANEEL lá, nós vamos estudar o que vamos fazer, mas sabe como é que é? Tudo é lento, assim, né? Mas esse foi o motivo, doutor, da minha observação inicial com relação a esse tópico aí que nós desenvolvemos. Por quê? O senhor falou da RGE. Mas a RGE, a partir do momento que começou a atender as regiões onde a RGE, o senhor falou 10 anos, mas dentro desses 10 anos, já inicialmente... investindo, exatamente, a RGE, isso foi uma pesquisa e um levantamento que eu fiz, já na primeira semana de trabalho, a RGE já estava investindo. E nós estamos aí há quantos anos com a CE Equatorial? Me ajude. 4 anos? Mais. É mais de 4 anos. Um pouquinho mais de 4 anos, doutor. E a recém agora que eles disseram, o senhor estava na reunião, nós vamos fazer investimentos, mas não nos cobrem tempo. Isso aí, e pelo histórico nacional... A comunidade cobra bastante, a Câmara de Vereadores, teve até audiência pública... Mas o histórico nacional da CE Equatorial... Não é bom. É terrível. Não é bom. É terrível. O senhor sabe que um dia eu fiz uma série de demandas, até para um ouvinte nosso, um apoiador nosso aqui do programa, o seu Firmino Trindade, eu vou dar nome, ali para ajudar ele a tirar um poste que está podre da frente da sua empresa. E ele está numa construção, ele está ampliando ali a sua empresa. 4 meses, doutor, que eu venho pedindo, e numa das minhas idas até o escritório, as moças já estavam bravas comigo. O senhor é aquele que fala mal de nós no rádio? E assim aí um superintendente me ligou depois e me disse, mas que vocês têm que parar de reclamar digo, amigo, se nós começarmos a aceitar passivamente a precariedade de tudo que vocês estão fazendo e tratando a comunidade de Dom Pedrito, eu não sou autoridade,
Eu sou um simples radialista, mas eu tenho que defender os interesses da cidade onde eu moro e a maneira como nós estamos sendo tratados. E o senhor acabou de falar dos postes. Tem poste aqui, a soga, doutor. Poste que está atado por arame. Isso é uma vergonha. Nós estamos em 2025. Eu já sonhava lá nos anos 70, quando nós era guri, ali no bairro Getúlio Vargas, eu sonhava com aquilo que a gente via já nos filmes futuristas da TV, com um cenário bem diferente do que esse que nós estamos observando. Aí o senhor olha, o senhor viaja mais seguido para o exterior, o senhor vê lá uma Dubai, o senhor vê uma Singapura, o senhor vê o centro da Alemanha, algumas capitais pelo mundo, e o senhor olha para nós aqui, nós não temos, muitas vezes, não é por culpa do poder público, é pela falta de recursos, dinheiro, um dinheiro que nós arrecadamos, vamos só hipoteticamente falar, nós arrecadamos 1 milhão, e o que é que nós temos de volta? Míseros milhões, pouquíssimo, que sequer dá para o prefeito muitas vezes, não só de Dom Pedrito, em qualquer cidade do Brasil, manter a estrutura física da prefeitura. É complicado. É uma realidade isso aí. Claro, nem tudo é tragédia, né? Mas não, realmente... Mas nós temos que botar os pingos Por que não é Z? tanta tragédia? Porque a atividade privada participa, né? Além de pagar todos os seus impostos, aí tem um problema. Vou citar um exemplo assim, que ali na minha fazenda ali, na entrada, que é por conta da Equatorial ali, caiu um eucalipto, rebentou o cabo ali. Isso um sábado, né? Sábado. Sim. Né? Bom, eu vou esperar a Equatorial ir lá, emendar o cabo, enfim. Claro, quem pode, né? Eu tratei de contratar uma empresa, né? Certo. Foi lá, fez a ligação, emendou os cabos lá e pronto. Né? Senão ia ficar sem energia. Aí solucionado o problema. Eu fiz uma conta, assim, vou usar gerador, vou gastar muito mais, né? Então vamos providenciar isso aí, foi providenciado, resolvido. E assim é que o produtor faz na estrada, no campo, onde não, o que ele pode fazer, né, arrumar as estradas, ele arruma, e se juntam vários aí fazem, né, onde a prefeitura às vezes não consegue, né, o órgão público, essa que vai para a Lavra do Sul mesmo, né. Então, e aí eu já aproveito falar da 630 e falo do dinheiro que tem o Estado hoje, né? Projeto que é uma coisa vice-prefeita. importante, uma coisa, não é projeto da vice-prefeita, é projeto, isso aí está nas demandas do Polo da Agricultura Irrigável. Opa, isso, né? importante, Essa é uma das demandas. Ela está levantando a bandeira, então. Claro que nós temos que referenciar a nossa vice-prefeita que assumiu assim, Sim. Meteu a cara, né? Perfeito. E está indo em frente e, logicamente, que todas as entidades, enfim, as pessoas interessadas estão abraçando essa causa, né? Agora o momento é oportuno. Por que é oportuno o momento? Dessa tragédia lá de Porto Alegre, né? O que aconteceu ali? Por 3 anos, nós não vamos remeter para o governo federal para pagar a dívida pública, é 50 bilhões, né? 300 milhões de reais mensais. Então, para onde está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está indo para um fundo. Fundo RIS, parece que é assim a pronúncia, né? Né? Que esse fundo não é o governador que detém esse dinheiro e para fazer o investimento onde ele quiser, não. Até ele pode mandar projeto para fazer. Perfeito. Né? Mas esse dinheiro é administrado, tem membros da Secretaria de Obras, membros da Secretaria da Agricultura, enfim, e da atividade privada, Federal Arroz, Farsul, essas entidades maiores lá têm os seus representantes lá e estudam os projetos, né? Assim como vai estudar. Nós já temos um projeto da DRE 680, foi feito, acho que há 20 anos atrás, né? Pelo 10% foi o Dom Pedrito pagou e 10% São Gabriel e o resto parece que acabaram não pagando, né? Que foi o Dyer, né? O Gerson Ferreira participou desse levantamento. Da 630. Então isso é importante. Sim. Sem projeto não consegue dinheiro, né? Certo. Então sabe quanto tem no caixa desse fundo aí? 7 bilhões de reais. Bárbaro, doutor. 7 bilhões. Cada mês entra 300 milhões. Tu não pode liberar de roldão porque não tem o projeto pronto. Né? Mas tem o valor. Nós temos 2 anos ainda para aplicar. Por isso que, por sorte agora, né? Por sorte, teve o secretário do Transporte, estava junto com o governador e o governador, e, como já ressaltei, a nossa vice-prefeita que vestiu a camiseta, Sim. Assim também que como o prefeito, Mário Augusto, o Giga,
ela se envolver com a barragem Taquarimbó, porque enxergaram os resultados, assim. Ia a Brasília e ia lá tratar da barragem, Sim. ia a Porto Alegre e ia tratar da barragem. Nunca, fundamental para o município, sempre, né? Numa entrevista que eu dei para ti, eu dei aqui, diz assim, eu se fosse prefeito de Dom Pedrito, eu andava com as fotos e com filmagem embaixo do braço. Você lembra disso? Claro, com certeza. E me lembro que aí o Mário Augusto abraçou isso aí na época, né? Frontalmente, assim, foi em frente. Muito bem. Então, sim, da onde está saindo esses 200 milhões de reais que o governo do estado está aplicando? Do fundo. Porque tem dinheiro, né? E aí nós voltamos à privatização. Nós nunca tivemos tanto dinheiro. Já falei aqui na outra oportunidade. Tem os fundos de pensões que todos os governadores se usaram desse dinheiro, né, para pagar a folha de pagamento. E esse fundo aí é para aposentadoria dos funcionários públicos, né? E o que é que o governador fez? Ele privatizou, sim. O pessoal até brinca assim, por 100 mil reais. Não foi isso. Tinha um passivo lá da CE de 5 bilhões. Enorme. Né? Enorme. A Corsã foi por 4 bilhões e 500, isso. se me falha a memória. Então, a primeira coisa que ele fez, eu ouvi ele na assinatura da ordem de serviço da barragem Taquarimbó falando lá, eu paguei esse fundo que é dos funcionários, esse dinheiro que todos os governadores estavam usando para pagar a folha de pagamento, e não dava, ainda atrasavam, né? Então, e o que está acontecendo? Foi paga a privatização para o governo, obviamente, e independente de ser equatorial, está pagando o ICMS mensalmente, coisa que a CE não tinha mesmo que não pagar, não fazia. Então é uma das maiores arrecadadoras do Estado e uma das maiores pagadoras de ICMS. Certo. Então esse dinheiro está entrando Então nós estamos engordando o cofre de alguma maneira. De alguma maneira. Que vai chegar e que vai, digamos, servir para esses propósitos. Por isso que o governador estava lá em Não Me Toque, não sei se você lembra, ele falou, vou destinar 50 milhões aí para os açudes, para irrigação. Claro, da onde sai esse dinheiro? E apresenta o projeto lá, é aprovado e vem até para Dom Pedrito também, para limpar o rio, para desassorear um pouco ali embaixo da ponte, enfim, que eu acho que até algum resultado deu, não é? Então, nós temos dinheiro hoje, claro, tudo envolve projeto, né? E boa vontade, né, doutor? Boa vontade. Para liberar. Bom, aí sim, tem que fazer uma gestão lá. A questão política, né? Tem que fazer uma gestão junto, né? A esse. Como é que a gente vai titular? É um grupo de pessoas que vai. Grupo gestor que está administrando esse dinheiro. Não basta tu levar o projeto lá e ficar em berço esplêndido. Exatamente. Tem que estar cobrando toda semana. Né? E é isso que a nossa secretária faz. A nossa vice-prefeita, que foi secretária. Isso. Né? E muito boa secretária, diga-se de passagem, né? Sim. Então realmente tivemos agora no Pampa Evolução, teve uma solenidade especial, né, da barragem da RS 630. Eu estava lá também. Tu estava lá, exatamente. Estava aí o Silon, que participa do Sindicato dos Engenheiros, né? E tem mesa, participa do grupo gestor desse recurso lá. A entidade dele tem lá, obviamente que teria que ter uma cadeira, né? Porque é um grupo de engenheiros, né? E então ele já tomou a primeira providência, já chegou lá no grupo gestor um ofício da Sociedade de Engenharia, né? Falando dos benefícios da RS, o que representa para Dom Pedrito, São Gabriel, para Lavras, enfim, né? O asfaltamento dessa RS. E também agora, né? Junto à Secretaria de Transporte, encaminhou o projeto, né, para que a Secretaria dos Transportes que entre com o projeto efetivamente, né, para federalizar. Não, acho que não sei se é o caso. Eu acho que o Afonso Ram falou em federalizar, né? Sim. Mas o Estado tem dinheiro, o governo federal não tem dinheiro. É que independente para federalizar tem que ter primeiro o presidente da República, que é tudo com o presidente da República. É ele que tem que dar o ok. Mas acima de tudo, e é importante essa presença do governador, o governador do Rio Grande do Sul é que tem que provocar, né, doutor? Sim. É ele que tem que dizer, eu quero. Porque se não adianta lá fazer uma movimentação em Brasília, o governador diz, não, eu não quero. Eu não quero que federalize, eu quero que continue uma RS. E aí? Agora, por isso que eu defendo imediatamente aproveitar esse momento que tem dinheiro. Quando foi feito esse levantamento dessa RS aí, esse projeto, na oportunidade
não sei se era 380 milhões ou 390, né? Não vem o caso. Hoje deve estar em torno de 600 milhões. Mas tu tem 7 bi. Né? Isso não chega a 10% do investimento. Por isso que esse caminho novo que o Gerson, a vice-prefeita e o grupo de trabalho está fazendo é com esse escopo. Porque o governo federal poderá não atender. E vai demorar. E por esse caminho aí nós podemos ter algum facilitador, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E que claro que desde que o novo governador que assuma também tem essa visão, né? Até tu ouviu a entrevista do... Eu filmei também, eu acho que mandei para ti também, né? O governador falando ali que vai para de Bagé para Lavras do Sul, que estava sendo retomada, né? Mas tudo foi muito lento ali, né? Mas tudo em função de recursos aí. E tem recurso, né? É uma questão de acelerar esse, né? E nós temos que ganhar tempo, porque tem 2 anos hoje. E a empresa que está naquela estrada é a mesma que está na barragem, né, doutor? Sim, a Sultepa. A Sultepa, né? Mas são aqueles imbróglios. Agora tem um detalhe, né? Se a Sultepa faz o serviço e não recebe dinheiro, ela não tem condições. Não, lógico que não. Eu tenho dito assim, ó, se a Sultepa tivesse 40 milhões de reais hoje em caixa, sobrando para investir na Taquarimbó, né, nós não levaríamos 2 anos. Por quê? Ela contrataria uma empresa especializada para colocar a ferragem e tudo, esses 9 metros que faltam no barramento, que são as obras maiores, né? Tá trabalhando nos canais ali onde vai as comportas para liberar a água depois para os canais, tá detonando, aí já vamos falar da barragem Taquarimbó. Aquele canal é grande, né, doutor? Vai para 6 detonações, sexta. Barbaridade. Vai estar acontecendo essa semana. Tá, né? Mas então já avançou bem aqui onde nós estávamos aquele dia. Sim, avançou e a profundidade. E deu profundidade. Tu sabe que são 18 metros de profundidade nos lugares. Claro que vai oscilar, né? Eu estou falando em média. Tem lugares mais altos, assim, lugares mais baixos. Da questão da gravidade. Da gravidade, exatamente isso aí. E logicamente que aquilo tudo vai concreto nas laterais ali, que é para não haver problema de erosão. É um monte de concreto ali. É um monte, porque a velocidade que vem ali de água. Então eu digo assim, as 3 maiores obras, terminar o barramento, que já estão trabalhando, né? As instalações estão tudo pronto, sacramentado, lá tudo, refeitório. Falta contratar a empresa que vai fornecer a alimentação, né? Que por enquanto ainda a alimentação vai de Dom Pedrito, para quem está trabalhando lá no momento, né? Mas está pronto o refeitório, o alojamento. Pois é, eu conversei com o Rafael ontem. Sim, me falou. Ele falou? Me falou, mas fala aí, tu sabe mais que eu. Não, eu não sei. Eu conversei com o engenheiro Rafael da Sultepa e falamos a respeito dos recursos humanos. Certo. E ele me falou que paulatinamente já estão sendo contratadas as pessoas e que deixem os seus currículos no Cine, porque o Cine envia instantaneamente, segundo me passou o engenheiro Rafael, para eles, certo? Esses currículos dos profissionais, e aí eles já promovem, fazem o contato para marcar a entrevista, e que estão contratando de acordo com a necessidade de cada setor que será trabalhado. Exatamente isso aí. Não é, doutor? Inclusive hoje que eu dava uma entrevista, né? E eu até tenho recebido alguns currículos, e eu pelo relacionamento com o Rafael, né? Diga-se de passagem, né? Um excelente profissional, e eu acho que já está mais de 10 anos na Sultepa, né? Ele, que é o Dr. Rafael Osório, que é o encarregado da barragem. Sim. Falei hoje ainda na rádio da barragem Taquarimbó, e recebe um reforço semanal do Marcelo, que tocou sempre, o engenheiro Marcelo, tocou sempre a barragem do Jaguari, que o Rafael também auxiliava ele lá, né? Certo. Então ele vem semanalmente aí para dar um apoio, né? Mas a dedicação do Rafael, quer dizer, 7 horas, 7h30 ele está lá, é o último a sair, eu digo assim, né? Às 20 horas ainda ele está trabalhando, porque tem que fazer os relatórios, tudo para a presidência, enfim, né? E o acompanhamento de toda a obra, isso tudo, né? Doutor, de uma maneira assim, ó, bem sintética, com relação... Tivemos o evento. Tivemos a participação da secretária, do governador, de todos. Inclusive teve o presidente da Sultepa aí, né? Ah, é? Opa! É o Portela, né? Importante isso aí, né? Inclusive foi no almoço lá na fazenda, né? Olha aí, viu só? Eu já conhecia ele de outras... Né? Mas aí, bom, a partir de agora, então, aquelas questões ali burocráticas vencidas. Temos agora realmente a obra como objetivo, a finalização da obra.
E o senhor falou dos canais. E eu tenho recebido uma pergunta sistematicamente, não é só de produtores rurais, é da sociedade como um todo. Aquelas obras que estão sendo feitas, elas são obras apenas na sequência para dar direcionamento. Certo. Certo? Vai ser instalada ali a comporta, não sei se... Ainda perguntei a metragem ali, se dá 1 quilômetro, 900 metros, 800 metros. Até antes eu tinha dúvida, eu achei que ia ficar bem na saída das comportas. Não, mas o canal vai conduzir a água para as comportas. Tá, e depois, doutor, aí vem os canais. Os canais. Os canais. São 209... Desculpa, né, que eu estou numa gripe aí. 294 quilômetros de canais, né? 294 quilômetros da barragem Jaguari e Taquarimbó, né? Tá, mas vamos pegar do Taquarimbó, que é a nossa mais próxima aqui. Esses canais vão vir em direção a Dom Pedrito. A Dom Pedrito. Vem um braço dele em direção para abastecimento público, né? E depois ele vai, aí o traçado... Tá, e esse canal ele vem até onde? Vem até a BR-293, até ali. Até a BR-293, já e dali, caindo... E dali vai ele vai para gravidade lá no tratamento. Aí é por conta da Corsã. Pessoal, o doutor Edson, eu vou mais uma vez pedir, até porque muito se tem dito pelas ruas da cidade, na forma de boatos desprovidos de veracidade e com total desequilíbrio nas informações. Saiu o canal direto para Dom Pedrito, lá da barragem do Taquarimbó. Vem até a BR-293. Aquele canal. Doutor, qual é a largura daquele canal ali? Quase com um córrego. Mais Olha, que um córrego. Tem uns 15 metros de largura, né? 15 metros de largura. Imagine essa profundidade. Aí ele vem vindo, ele vem embora em direção... Aí, qual é o ponto da BR-293 que ele vai chegar, doutor? Bom... Adiante ali adiante do clube comercial. É do lado de cá do rio. Do rio. Pelo traçado ali. Aí, a partir dali, por gravidade e com o serviço da GE, da Corsã, ele vai até a estação de tratamento. Esse aí vai ser facilmente tratado. Vai ser ao servir aos nossos propósitos. Então, para todos aqueles que diziam que a água da barragem de Taquarimbó ia lá para outro lado, não, pessoal. Essa água, o canal vem para Dom Pedrito e ao chegar na BR-293... Claro que passando para o campo já vai aproveitar o agricultor. Claro, sim. Obviamente, né? Mas isso aí é tudo legalmente registrado. E no contrato, já levantamento. Mas a água... Uma coisa importante... Mas o canal vai vir até a BR-293. O importante é que o primeiro a ser entendido é para abastecimento público. Então, tá aí, essa era uma informação fundamental e que muita gente estava batendo numa tecla errada, equivocada, desinformada. O primeiro braço do canal, o primeiro canal vem direto para Dom Pedrito, vai chegar até a BR-293, proximidades lateral do Rio Santa Maria, dali é feito já um sistema de direcionamento, isso aí, doutor, sim, que vai levar essa água até a estação de tratamento para atender a comunidade de Dom Pedrito. E é um canal, olha, 15 metros, doutor, 15 metros é grande. Até a comporta lá, mais ou menos, pelo olhômetro, assim, né? Eu não peguei o projeto. Mas eu olhei aquele dia ali, é muito mais de 15 metros aquilo ali, doutor. Eu digo assim, essa parte da engenharia claro, aí, sim, eu vou falando assim que eu vou ouvindo. Mas né? Isso aí, e esse canal, ele vem assim, natural, né? Vem natural. Natural, porque às vezes, falando em números assim, tem que ser as pessoas especializadas, claro, né? Então, tu vê, esse canal que tu viu lá, trabalhando o pessoal, né? Tu tem as comportas, ainda falando com a engenheira, mas olha, eu não sei se é uma ou duas comportas, nem entro nessas particularidades assim, mas vai sair 22 mil litros por segundo. Um turbilhão de água, né? Um turbilhão. Eu já digo que a barragem de Taquarimbó é um mar de água. Né? Eu já sonhei com ela cheia. Eu vi as imagens do evento lá aquele dia. Sim. Eu vi as imagens. Sim. E o senhor vê ali o fluxo de água. E olha que nós não estamos em períodos de muita chuva, doutor. No dia que estava a secretária, lá eu não fui, né? Eles almoçaram na fazenda, me direcionei para lá, mas nas filmagens tu viu que estava correndo de água ali, né? Muita água. Né? O Rogério, teve inclusive em Dom Pedrito agora, que foi secretário de irrigação, né? Rogério Porto.
Certo. O levantamento que ele fez, em chuvas normais, se enche 2,5 Taquarimbó por ano, né? Chovendo normalmente assim. Mas aí que eu queria falar dos canais, né? Que é um outro assunto, né? Que vai ficar prontas barragens. O Pacazzi está ali mandando um grande abraço, está nos ouvindo lá em Porto Alegre. Grande abraço, Pacazzi. Uma pena, até perguntei, o Pacazzi não vai estar aqui presente hoje. Está fazendo falta, né? Ah, sem dúvida. Não, porque ele é mais técnico que ele, tem mais conhecimento. Ele vai seguir a Livramento, né? Vai. E lá... É cidadão santanense. Ele esteve lá visitando a Luana Xavier Araújo, que abriu uma franquia lá. Uma franquia de crepe, não é desse crepe convencional, de pauzinho assim, né? Ele foi lá visitar as instalações e achou fantástico, assim, porque uma franquia tem que ser conforme a toda a estrutura, infraestrutura, enfim, tem um engenheiro arquiteto e tal, né? Modelo padrão. E começou lá em Livramento, porque mora lá em Livramento, né? E até falou em colocar em Dom Pedrito aqui, né? No futuro, assim, né? Mas o senhor está tranquilo, porque se o Pacazzi estivesse aqui, ele estaria aí com um dicionário, ele falaria. Um glossário a respeito de todas as questões ligadas à barragem. Como eu tenho menos conhecimento que ele, eu não vou lhe apertar tanto, né? Eu fiz só Viu só, Pacazzi? Só fiz um parênteses aqui, né? Só fiz um parênteses assim para falar dessa franquia que está indo muito bem, até porque não tinha Livramento, né? Sim. E as instalações ficaram fantásticas, 5 mesas, tudo conforme eles recomendo, né? Para ter um bem-estar de quem vai lá consumir. Ótimo. Então isso aí tem o Pacazzi diz, temos que trazer a Luana para fazer uma entrevista pelo telefone, né? Ainda falei para ela hoje, olha, o Pacazzi te convidou para fazer uma entrevista, né? E vai ser feito. Sim, né? Que bom. Doutora... Mas isso é só um vocativo aí, tá? E vamos em frente. Vamos em frente. Vou falar dos canais. Dos canais, doutor. O governador falou lá também, a secretária falou, né? Inclusive na prefeitura aqui, e depois lá na fazenda também, né? No almoço, que nós estávamos aí 2 anos esperando 2 milhões do governo federal para fazer o relatório de impacto ambiental, já com uma empresa contratada. Mas sem recurso tu não dá início a uma obra, né? Então esse recurso está vindo do governo do estado, e o governador falou lá também, né? Não sei se essa semana que vem, deverão estar a empresa já trabalhando aí, né? Nesse relatório de impacto ambiental, que é uma necessidade, tem que ser feito, né? Então, ponto. Mas, muito bem. E aí, como é que nós vamos distribuir água se não está pronto os canais, né? Eu, falando com o Júlio Porcinco, da Secretaria de Obras, com a própria secretária, né? Com o Tirelli, que é da FEPAM, né? Que conhece essa região nossa aqui. Diz, olha, nós temos canais naturais aí, né? Tu não vai estar com um barramento cheio lá e logo ali embaixo sem correr água, o pessoal na seca, né? Então tem que se ter um levantamento, isso na fase inicial de quem vai plantar, o que vai precisar de água, né? Porque depois tem que largar nos canais naturais. O que é o canal natural? O arroio Taquarimbó, arroio Jaguari e seus braços, e vai cair no Rio Santa Maria. E a partir chegou na época da adequação mesmo, não tem mais água no rio. Até outubro tu pode bombear, encher tuas barragens e tal. Depois tem né, nós tem aqui em Dom Pedrito que controla isso aí, né? O Ragusoni é o presidente. Isso. Né? Então, mas aí vamos ter que largar, né? E essa pergunta foi feita lá pelo Sérgio Giuliani, que hoje já é o presidente da USM. Já falei, né? Porque ele sempre participou da diretoria e participou do início dos levantamentos que foram feitos aí nessas obras aí. Fez essa pergunta, que ele é o primeiro beneficiário da Barragem do Jaguari, logo abaixo, passa no campo dele ali, né? Diz, muito bem, aí tá pronto as barragens, tá cheia, e nós estamos numa seca. Aí diz o Júlio, não, isso aí nós temos que largar a água para aproveitar, não vamos deixar, né? Porque fica uma areia no fundo, assim, exato. Tu não caminha de pé no chão lá, porque queima, de tão seco, né? Então, nós vamos ter utilização. Claro que isso aí não é assim, a moda Miguelão, né? Tem que tudo organizado. Tem que fazer um trabalho, um levantamento, quantas bombas vão ser, o que vai precisar, né? Qual é o volume de água que nós temos, né? Então, uma estrutura técnica de distribuição, doutor. Como já foi feito o levantamento, isso já foi feito da disponibilidade das pessoas que precisam da água, o doutor Eldo, juntamente com a equipe, o próprio Serginho Giuliani participou, foi feito o levantamento. Claro que está desatualizado, porque muitos venderam propriedade, outros pararam de plantar. Assim como nós tínhamos 200 associados, hoje nós temos 78. Né? Por quê? Claro, venderam o canto, venderam a propriedade, e outros não acreditaram mais. Né? Desistiram. Assim como realmente a comunidade, e com razão, de não acreditar, porque ficou
ultimamente aí 7 anos parado, né? E mais os percalços que nós tivemos com a Sanenco lá, que chegou aí quebrada, né? E que só levou dinheiro do Estado e do governo federal, e o resultado aí tu não enxerga o que ela fez. E não pagou os serviços terceirizados. Exatamente. Doutor, uma outra pergunta que os ouvintes fazem, e até de maneira pessoal, me foi feita há poucos dias. A barragem está cheia, está lotada. É gravidade. Aí diz assim, tá, mas se tem uma propriedade logo abaixo, uma propriedade, qual é o sentimento da pessoa? Assim, porque as pessoas lembram lá do que aconteceu lá em Brumadinho, do que aconteceu lá em algumas regiões. Há que se temer alguma coisa com relação a um eventual acidente? A gente não... Foi uma tragédia que aconteceu lá. É uma pergunta lá, de leigo, né? Porque, na verdade, é o seguinte, lá o que eles faziam lá? Eles amontoavam terra. Né? Não tinha aqueles critérios que tem hoje segurança de barragem. Perfeito. Então, para te ter uma ideia, lá na barragem do Jaguari, lá que é extensa e é de argila, né? Cada compactação que é colocada ali é pegada uma amostra para fazer um teste no laboratório para ver se não tem filtração. De fora a fora da barragem tem um canal, vou usar um termo assim simples, cheio de areia, né? Que ali tu vai... Tem uma vazão. Não, ali não é uma vazão. Para ver se não vai dar filtração. Tu tem como controlar isso aí, entendeu? Né? Tem um equipamento que está lá no fundo e que está orientando. Um sensor. Um sensor, né? Então, tecnicamente, né, não vou dizer que foi bom, uma tragédia, mas a partir dali que se apertou mais, entendeu? Na construção dessas grandes obras e das pequenas também. Sim. Hoje, para te construir, tem toda uma técnica, né? Para não dar exatamente esse problema que aconteceu lá, né? Então, temer, claro, a gente não teme assim em tese, mas... sei lá, até ninguém dizer que nunca, jamais vai acontecer, não podemos usar isso aí. Sim. Mas está sendo feita todas as técnicas, né, que exige a legislação, está sendo cumprida para não acontecer esse fato. Se, digamos, numa eventual fuga de água, a água já tem um caminho natural para sair. Sim, sem dúvida. Né? Não Canal natural. Caminho natural. Claro que não vai dar vencimento, né? Sim, mas vai ajudar. Mas tem um caminho natural digamos, de distribuição da água ali, sim, né, doutor? Sim, sem dúvida. Não é? Agora o senhor foi muito feliz nessa colocação. Lá o que nós tínhamos era um amontoado de água e de sedimentos. Sim. Não era uma estrutura concretada, porque, doutor... Não tinha as técnicas. Não tinha as técnicas, eu olhei aquele dia. Mas isso é negligência da empresa, né? Negligência da empresa. Eu vi esses dias uma barragem, doutor. Não era uma barragem, era uma comporta com 500 e tantos metros de altura lá nos Estados Unidos e que aquela ali segura todo um lago, doutor. E me chamou a atenção porque as pessoas transitavam por dentro daquele barramento. Tinha uma verdadeira cidade funcionando, estruturas eletrônicas e máquinas funcionando naquele barramento que é feito entre uma montanha e outra. Aquilo parecia um V que foi construído e que sustentava bilhões e bilhões de litros de água dali. Aquilo que já é uma situação, inclusive, antiga nos Estados Unidos e tem em vários locais. Quer dizer, as técnicas utilizadas prevêem qualquer tipo de movimento, qualquer ação, né, que é o que nós temos aqui, que é essa tecnologia que você faz presente. O que foi feito lá em Minas Gerais é uma coisa primitiva, né, doutor? Não foi só essa, né? Teve várias. Mas primitiva, né? Primitiva, e que depois de acontecer esse fato, aí eles começaram a reforçar as estruturas, enfim, até por exigência, né, legal, né? Mas a gente falando da barragem de Taquarimbó, e eu falava com o Rafael, eu falo 2, 3 vezes por semana com ele, até não ter ido na barragem, sim, em função de... É pertinho ali, né? Sim. Mas ele vai cá tomar um cafezinho pra gente conversar, vamos tomar um chimarrão, né? Eu me dedico aí para te colocar tudo a par. Mas ele está atuando em várias frentes ali na barragem, eu vou ressaltar. Prontos as instalações lá, refeitório, escritório, alojamento, tal. Vamos nesse momento aqui, ele está trabalhando no galpão das ferragens, né? Para o barramento, né?
né? Então tem que ter uma estrutura toda, aí fazer toda a ferragem, o pessoal fazer para depois, né? Para te ter uma ideia, na barragem, em cima da barragem tem que ser escarificado aquilo lá, vai um produto de liga ali, exatamente para não dar filtração, né? Então tem todo um trabalho aí. E também as ferragens para os canais da comporta ali, né? E começou. E começou, ele me falou, começou a semana passada a supressão da mata nativa. Claro, isso com técnica, né? Chegar lá e botar uma motosserra lá e todo mundo bota uma reta escavadeira. Já foi feito todo um levantamento, né, pela área do meio ambiente, né? E tudo é catalogado lá, né? Uma minhoca é catalogada, um lambari é catalogado, então a exigência assim é feroz, né? Tudo bem, faz parte aí da parte legal, né? E então, eu tenho dito assim, que o pessoal critica muito o agronegócio, de certa forma, desmata, faz não sei o que lá, assoreia e tal. Eu digo assim, nós temos, claro que há 30 anos atrás era uma coisa, hoje todo mundo tem uma consciência que tem que cuidar, que tem que preservar. O produtor do campo, ele separa o lixo e faz coleta seletiva, eu faço. Né, e trago para a cidade, porque tem aqui a empresa especializada que recolhe. E isso o produtor faz. Antigamente o que a gente fazia? Enterrava no campo. Fazia uma valeta lá para enterrar. Não. Então vai se criando uma consciência do meio ambiente, aí que tem que cuidar do meio ambiente, né? E claro que nós não podemos antever essas tragédias que acontecem, como aconteceu em Porto Alegre, que é um prejuízo muito grande para o meio ambiente. Tu viu as filmagens lá, assoreando o rio, levando árvore, derrubando tudo, né? Isso é um aspecto, e o outro é a seca, né? Que corre os animais, que a fauna é prejudicada, as árvores são mortas, o campo é seco, tu perde na lavoura, entendeu? Que bom que a gente tivesse um meio termo, mas aí é de gente depender de Deus, né? Mas Deus sabe o que faz. O senhor falou a questão lá da região metropolitana de Porto Alegre, né? Mas também nós percebemos que todos aqueles equipamentos de prevenção técnicos falharam porque não tiveram manutenção. Doutor, quando o senhor tem equipamentos próprios... E acho que nunca vai acontecer, né? Mas esse investimento eu não vou fazer porque nunca vai dar nada. Doutor, se existe um determinado equipamento para prevenir que determinada situação não aconteça e traga prejuízos, ele tem que ser instalado, ele tem que ser verificado, tem que ter manutenção. Por quê? Porque quando acontecer, ele tem que ocupar e desempenhar a função para o qual ele foi construído pela indústria. O que aconteceu em Porto Alegre é o famoso descaso da chamada coisa pública, daquilo que, não, mas isso aí não vai dar nada, aí o que descer de água, o Guaíba, digamos, supre a necessidade. Não, doutor. A natureza, ela quando obedece determinados ciclos, ela estabelece exigências. E cabe ao setor humano, vamos dizer assim, fazer com que todos aqueles elementos criados, constituídos ali, pela ciência, estejam funcionando. E a tragédia de Porto Alegre, grande parte da responsabilidade foi justamente a manutenção não ter sido colocada em prática e dada normalmente. E aquilo ali, doutor, era só o quê? Era engraxar? Lubrificação? Era fazer uma verificação dos motores, alguma coisa do tipo, claro, assim, doutor, né? Claro, doutor. As próprias barramentos, aqueles que tinham ali. Exatamente. Tiver que botar saco de areia, assim, tu imagina, né? Se aí depois que o leite do Pires foi derramado, aí foram aonde? Foram lá no Uzbequistão? No Tadiquistão, não sei. Para conhecer lá. Qualquer questão aqui por lá, foram para a Holanda. Mas só que lá os processos que foram desenvolvidos para a contenção da água do mar, da invasão da água do mar, aquilo ali, doutor, é diariamente verificado. Tem equipes com painéis, antigamente não era tanto, mas hoje, com painéis gráficos, com sensores, medidores. Então, assim, nós temos que aprender com aquilo que a gente vem observando, vem acontecendo. Então, cada vez mais, nós temos que ter uma noção exata que a tecnologia tem que ser uma aliada e não inimiga. E tem que ser utilizada. E o poder público é cíclico. Se o governador que hoje construiu alguma coisa, o próximo governo não pode simplesmente desconstituir
ou fechar as portas. Ele tem que dar sequência para que ele nunca seja pego de surpresa. Nós não podemos mais fechar os olhos. A grande culpa da humanidade foi de quê? Que esqueceu, doutor. Sim. E por esquecimento, as grandes tragédias acabarão acontecendo. Doutora, esquecemos de alguma coisa? Tu é um eterno conhecedor aí, né? Não, de doutora, tudo, né? Eu procuro aprender. Nós vamos trocando, Eu procuro aprender com o senhor, com todos aqueles com os quais converso, sem dúvida, né? Para que a gente levante. E bom que tu emite teu parecer também, isso é importante. E né? a gente levante as questões. Também, né? Sim, ótimo. Porque não adianta porque se nós começarmos a achar que tudo está bem, aí nós estamos acomodados e prontos para ser cúmplices. Eu tenho que ressaltar aqui, tu participou do Pampa em Evolução, né, que foi um seminário fantástico aí, né, de gente de todo o estado participando, e nós tivemos uma oportunidade lá do lançamento do livro da doutora Michele, né, que aí eu ressalto, ela é a grande protagonista, a Bruna Corradini, a Rockenbach, né, e teve participação de várias pessoas, o doutor Walter José, que deu uma introdução, o Dr. Weber, o Raguzzoni, eu também participei, assim, mas através da Bruna, né, porque eu digo, primeiro foi para lá para mim escrever 22 páginas de uma nem carta para a mamãe quando eu morava no Rio eu escrevia, brincando, assim, claro, né, claro, tem que te dedicar para isso, tem que pesquisar, né, então tem todas umas normas para escrever, né, mas a Bruna, deixa tio Edson, que eu te ajudo aí, vamos conversando aí, vamos fazer uma participação aí. Muito bem, claro, nós da USM, pelo conhecimento das barragens, então isso é interessante, que o foco ali é irrigação, né, e eu aproveitei a oportunidade para falar lá, que todos que participaram do livro falaram, ou pelo menos que estavam lá na frente, né, eu digo, agora sobrou para mim, o que eu vou falar? Já falaram tudo, né? Mas vou falar um aspecto aí. Eu tive, o ano passado, e já falei aqui no programa, tive em Portugal, na Espanha, participando de uma comissão lá, e visitamos as vinhas, visitamos as oliveiras, indústria de azeite, indústria de azeite, indústria de vinho, obviamente, né? E no campo a gente foi, né, vendo as oliveiras, vendo as vinhas, tudo como é plantado, as técnicas lá todas, né, e o que me impressionou lá foi o solo. Eles plantam no meio do cascalho, né, com pedra ali, como é que se produz aqui? Claro que tem toda... E outro problema, de irrigação. Lá chove 540 milímetros por ano. Aqui na nossa região, aqui no Brasil, é 1.600, 1.540, mal distribuída, diga-se de passagem, mas chove. Muito bem, que enche as barragens, né? E aí eu, lá na minha apresentação, eu digo assim, olha, eu estive lá visitando, acho que ficamos 10 dias lá, voltei encantado com a bacia de Santa Maria, com o Rio Grande do Sul e com o Brasil. Nós temos água, nós temos terra de qualidade aqui, coisa que eles não têm lá, mas produzem. De alguma forma produzem. Claro que isso não é toda a Espanha, não é todo Portugal, né? Algumas regiões lá que tem... É por isso que não precisa ser agrônomo. Tanto, né? Não precisa ser agrônomo, tu olha assim, mas essa terra não tem qualidade. Aí exige mais, né? E assim, a água que eles usam é subterrânea, né? De outro lado, aí o Serginho, presidente da USM, Sérgio Juliano, ele teve 10 dias na China. Eu digo, foi vender semente lá na China, pensei eu assim, né? Porque ele não participou do Pampa em Evolução. Claro. Ele fala, tamarim, eu acho que é a língua lá, né? Alguma coisa parecida? Mandarim. Assim? Mandarim. Tamarim é um medicamento. Mandarim. Aí nós conversamos lá na Barra de Jaguari, ele não veio na Taquarimbó, não pôde vir. Eu digo, Edson, o que tu foi fazer? Não, nós fomos num grupo lá visitar e visitamos lavoura, visitamos indústria, visitamos... E o que me chamou a atenção lá, o pessoal que trabalha lá, 70% tem o 3º grau. Ele conversando assim, e os interlocutores lá falando, explicando para eles, voltei impressionado com isso. Né? Antigamente eles copiavam, a China copiava tudo, hoje não. Hoje eles têm uma tecnologia lá que eles mesmos estão produzindo, que eles mesmos estão inserindo no mercado, que é uma novidade, enfim, né? Por aí, se conversou de tudo, né? Mas o hospital não sobrevive com 40, voltando ao hospital, não sobrevive com 40 pacientes por mês. Na época que eu fui provedor, nós tínhamos lá sempre 78, 80 pacientes. Aí tinha faturamento. Infelizmente, a gente precisa de paciente. Por que não tem aquele que tu levantou, todos aqueles médicos que nós tínhamos e que não temos hoje? Essas especialidades, né? De outra banda, meu pai usou o pronto-socorro, né? Ficou final de semana lá. Muito bem atendido, diga-se de passagem, né?
o corpo funcional lá funciona muito bem. Deu alguns probleminhas, claro, no passado aí, num passado recente, né? Mas a prefeitura manda, falando com o Giga, eu não sei se é 630 mil reais por mês, que diga-se de passagem, é um bom dinheiro. E ele bem administrado no pronto-socorro lá, dá resultados efetivos. Perfeito, doutor. É um bom dinheiro. Muito bem colocado. Então, tem que ser bem conduzido esse dinheiro, bem aplicado, né? Com profissionais competentes, né? Se falta algum, tem que buscar. Dinheiro tem. Especialidade, no pronto-socorro. Doutor, e eu vou um pouquinho, já que o senhor... Só para finalizar, que o senhor falou da China, realmente a língua oficial e predominante é o mandarim, que é o chamado chinês padrão, né? E aí tem o cantonês, que é praticado lá no sul de Hong Kong e Macau, e o Wu, que é usado em Xangai, na região portuária lá da China. Doutor, o senhor falou do pronto-socorro. Eu até eu tinha me prometido... Eu tinha prometido para não abordar, mas eu tenho uma pequena ênfase do que o senhor acabou de colocar com relação a valores, e tem gente que diz assim, mas esse dinheiro não dá para nada. Olha, pessoal. É um bom dinheiro. É muito bom dinheiro. E eu falo, e agora, bom, já que o doutor abriu a porta aqui, né, eu vou falar. É que nem a situação quando dizem, mas... Ora, o deputado ou os deputados mandaram 2 milhões só. Pessoal, 2 milhões de reais é uma fortuna. Muito dinheiro. Quando se acha que 2 milhões de reais é pouco, olha, eu quero que alguém me dê esses 2 milhões de reais. Olha que todo o dinheiro que vem, e tem gente que acha que as emendas, independente de qual deputado, eu não vou nem dar nome de deputado, todo mundo sabe quem é que ajuda Dom Pedrito. Quando o deputado manda 500 mil, é só 500 mil, é muito dinheiro, muito. Mas deu só para comprar uma ambulância, que maravilha, é um espetáculo. Pessoal, tem prefeitura aqui no estado do Rio Grande do Sul, vou citar aqui, que quando ganha 100 mil de um recurso parlamentar, eles chegam a mandar fazer uma placa do parlamentar para colocar em determinado lugar da prefeitura como colaborador. Eu acho que nós, às vezes, em Dom Pedrito, e eu vou falar agora, em Dom Pedrito, seja qual setor, e nós estamos meio que acostumados a receber muito e não estamos dando a devida atenção. Hoje, e os nossos vereadores que têm ido a Brasília podem corroborar o que eu estou dizendo, até o próprio prefeito ou a vice, chega lá em Brasília, muitas portas não são abertas. Bate na porta de determinados parlamentares, eles não abrem. Até recentemente eu acho que teve isso aí, né? Exatamente. Aí vai lá no Ministério, não tem dinheiro. Vai no governo federal, não tem dinheiro. Está muito difícil trazer dinheiro lá de Brasília. Voltando para o pronto-socorro agora. Eu lembro quando eu trabalhei no pronto-socorro, e já citei os médicos com os quais eu trabalhei, eram especialistas, cirurgiões, cardiologistas, otorrino, traumatos, todos eles. Faltou a doutora Andréia aí, a gente falou... Falamos da doutora Andréia, falamos. Eu tenho assim, um pequeno depoimento. O horário deles, quando eu trabalhei no pronto-socorro, era 12 horas ou 24 horas. Tinha médico que trabalhava 24 horas, doutor Edson, e aí folgava tanto. Eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da manhã do outro dia, 24 horas. No pronto-socorro. E aí nós folgávamos 72 horas. Era o combinado. Só que tem um detalhe, o médico fazia 12 horas em geral, mas o médico entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite. E o porquê que eu estou frisando bem isso aqui? Ou entrava às 7 da noite, ou 19 horas, e saía às 7 da manhã. Porque hoje, muitas vezes, eu chego no pronto-socorro, e aí é 6h30, 6 horas, e assim, não, agora tem que aguardar até que um novo médico assuma. De como? Mas o médico que está aí,
ele tem que cumprir, ele tem que estar presente até a hora que o novo médico se apresente. E às vezes não. E eu já conversei, inclusive, com algumas pessoas ligadas à gestão pública, conversei com meu amigo Moraes, o vereador e também a vice-provedor. O médico assumiu, vamos supor que ele assumiu das 12 horas até as 20 horas. Ele tem que ficar das 12 até as 20, ele não pode sair às 18 horas. Outro detalhe, o médico que vai assumir o plantão às 8 horas, ele tem que estar lá às 8 horas. Ele não pode chegar lá às 10 horas, independente de onde ele venha. Porque tem aquela situação. O médico sai às 18 horas, às 18h30, aí a pessoa fica esperando. Mas não é só aquele serviço que mobilizou, é inclusive a parte de internação da nossa Santa Casa, que também imobiliza. Que o paciente também que vai ser internado vai ter que ficar aguardando até que troque o plantão da Santa Casa. Que jeito isso aí vai gerar rendimento para a nossa Santa Casa, doutor? A Santa Casa sobrevive também de quê? Da prestação de serviços. E se ela não fizer serviços, ela vai fechar as portas. Eu ouço no rádio, né, que sempre dão... Cumprimento de horário, doutor. Sempre falem assim do... quantos pacientes tem, quantos deram alta, quantos deram baixa, enfim, né? Eu vejo esse número 40, nós temos hoje 48, hoje nós temos 42, mas não sobrevive. Não sobrevive, doutor. Agora, se o senhor não oferecer serviços, e quando eu falo aqui no programa, muitas vezes a gente comenta, eu ir para casa, e eu falo sobre as especialidades. Aí, mas dá para trazer? Eu digo, sim, mas como trazer? De que maneira? Hoje nós só temos clínicos, doutor. Quem é que mais se beneficia com Dom Pedrito hoje? Bagé. Bagé tem várias clínicas estruturadas no entorno do hospital. Profissionais de diversas áreas que atendem também em sintonia com a Santa Casa. Me ajude? Sim. Né? Mas por que eles estão lá? O que me disse um dia o provedor da Santa Casa de Bagé, o doutor Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo Malaman. Isso, ele me disse, Norton, os maiores demandantes dos serviços técnicos, inclusive uma fratura no dedo, no dedinho. Só de Dom Pedrito. É Dom Pedrito. Hoje a obstetrícia, onde também é Bagé. Semana passada houve aquela grande cerimônia que o governador estava, o deputado Afonso também estava lá, porque manda... um dia me perguntaram, eu vou colocar aqui também, doutor Edson, me perguntaram, mas por que o Afonso Ram mandou 2,5 milhões lá para Bagé e não mandou para Dom Pedrito? Digo, porque este ano os investimentos que foram feitos em Bagé atende quem? Dom Pedrito, Ulha Negra, a Caçapava, Candiota. Quer dizer, como é que nós vamos mandar, e pessoal, entendam bem, muitas vezes o parlamentar tem que mandar porque Bagé é referência. Nós não somos referência. E aí o deputado tem que mandar, os deputados, não é só o deputado Afonso, mandam para Bagé, por quê? Porque Bagé está absorvendo todos os atendimentos de alta, média e baixa complexidade. E como tu falou, no entorno lá da Santa Casa, eu estive lá com meu pai, né? Para fazer um procedimento, realmente foi colocar um stender, né? É stender que se fala, sim, né? Isso, stand. Stand. E realmente eu fiquei observando lá. E eu fiquei observando... Cheio de pedretense, né? Cheio de pedretense, sim, encontrei uns quantos. Mas o que me causou mais espanto, a evolução da tecnologia. Aí tava com... O rapaz ali tava pagando, assim, e tal. Aí depois que ele saiu, eu perguntei para a moça, vem cá, ele fez stender? Colocou? Sim. É 15 minutos, não sei, 20 minutos ali. E ele entrou caminhando, saiu caminhando. Sim, está liberado. De uma que evolução isso aí. Claro, meu pai também, né? Apesar da idade dele, ele fez, não sei se levou 30 minutos, 40 minutos, né? E depois veio com a ambulância para Dom Pedrito. Ficou no hospital, claro, né? Até pela idade é recomendável um acompanhamento, né? Sim. Mas a evolução é uma coisa fabulosa, assim, né? Em termos de profissionais e cada vez vão se especializando mais e vão... Volto a dizer,
o grande sistema beneficiado pela falta hoje da presença de profissionais de alta complexidade no Pedrito, cardiologistas, neurologista, otorrino, todos os gistas que o senhor pode imaginar, traumatologistas, que nós não temos. Bagé está ganhando muito dinheiro em recursos federais, sim, inclusive a orientação das emendas, porque hoje o STF do ministro Dino exige assim, vai ir um recurso para Dom Pedrito, muito bem, aí tem que especificar para onde, em que será aplicado. Hoje os deputados são obrigados a cumprir uma série de protocolos, doutor, para explicar, inclusive, para o STF, para onde, claro que houve muita malversação do dinheiro público, aí, né? E obviamente, né, mas tem que explicar, porque o tempo do dinheiro jogado na sarjeta tem que acabar, doutor. O dinheiro está muito escasso. E aquilo que o senhor acabou de dizer, o que a prefeitura repassa para a Santa Casa, para o pronto-socorro... É um baita dinheiro. É um baita dinheiro. Sem dúvida. A prefeitura é uma grande parceira da nossa Santa Casa, do nosso hospital, mas eu vi que semana o Moraes estava me comentou comigo que tiveram que fazer uma série de movimentações, uma série de protocolos para encaminhar para Brasília, para Porto Alegre, em função da questão técnica da manutenção do hospital. É isso. O governo exige cada vez mais o quê? Informação por parte dos entes que eles estão mandando recursos. Eu me lembro assim, Norton, e é bom ressaltar, dada a complexidade hoje da administração, tu precisa da parte administrativa, né, de provedor, tu precisa de um assessoramento. Eu me lembro quando a gente assumiu, eu não sou do meio, né? Sim. E eu administrava a empresa lá. Os princípios de administração não mudam, mas nós tínhamos um assessoramento de Porto Alegre, o Dr. Ornélio, que vinha de 15 em 15 dias, tínhamos reunião com ele, inclusive as dificuldades que a gente tinha, aí lançamos um plano até para arrecadar dinheiro e realmente tem muito resultado na época, né? Então o que eu quero dizer assim, que hoje para te administrar, exige muito além do patrimônio, fica comprometido do provedor, exatamente, né? Exige um envolvimento que não dá mais para te ter uma outra atividade, tem que ser uma dedicação especial e tu ter ainda alguém que te oriente ali, que tecnicamente. E eu quero fazer, por último, já estamos encerrando, por último, eu quero fazer a seguinte colocação, doutor. Todo esse custo também da Santa Casa, ela vem porque ela acontece, porque o serviço que é oferecido no nossa Santa Casa hoje é maravilhoso, doutor. O acolhimento que é feito aos pacientes ali, e agora nós estamos falando do atendimento dentro da Santa Casa. É maravilhoso. Sim. É a limpeza, começa pela limpeza em todos os cantos. Eu sou de uma outra geração da Santa Casa. O senhor chega ali, o senhor tem o acolhimento, tem o atendimento, as enfermeiras e os técnicos são maravilhosos, né? Só que tudo isso aí exige o quê? Dinheiro. E o governo federal coloca da seguinte maneira: nós mandamos valores, agora a Santa Casa vai ter que também prestar determinados serviços e cobrar para poder manter as suas portas abertas. Sim, até para manter a receita dela, né? Para aumentar a receita, né? Doutor, sem palavras. Agora, com relação à limpeza, eu enfrentei problemas lá. Quando chegamos lá, que era... imundo as coisas, né? Eu andava com o dedo assim. O senhor começou toda aquela transição que nós estamos vendo hoje, que graças a Deus nos coloca dentro de um estabelecimento de saúde. Claro que eram outras épocas. Eram outras épocas. Para te ter uma ideia, assim, foi feito um projeto da lavanderia, um projeto da cozinha e da UTI. E nós pagamos, o Valmir, toda a diretoria contribuiu. Os projetos saíram, parece que um engenheiro que fez, R$16 mil. Aquelas salas lá também, que antigamente, tu te lembra, tem idade suficiente para se lembrar que era um vidro grande e um buraco no meio. O que era para ti? Outro chega ali, tu senta no modo, como tu falou, que é muito bem atendido, muito bem recebido. Tem um vidro na frente até por causa desse problema da virose, aí, de transmissão do... Sim. Né? Mas está ótimo, mas o atendimento é eficaz. Não, o atendimento da nossa Santa Casa é de primeiro mundo, doutor. Sim. O problema é que para manter... Nem Bagé tem esse atendimento. Exatamente. Tem todos os equipamentos, mas não tem esse humanizado, tudo. Só que tem detalhe, para manter isso aí, tem que ter recursos.
dinheiro. E para ter esses recursos, nós temos que ter referências. E a referência, como o próprio Ministério colocou e a secretária Arita falou, né? Secretário de Estado. Do Estado. Vocês querem ter isso aí, vocês têm que nos oferecer o quê? Serviço. Profissionais que em determinadas áreas atendam a comunidade. Porque se vocês não tiverem esses profissionais, nós vamos mandar o recurso para outras cidades. E aí vai para onde? Vai para Bagé, ou até para Livramento, doutor? Também Santa Maria, Uruguaiana, Pelotas. Nós temos que ter profissionais de alta complexidade atendendo na UTI, para a UTI voltar a ser UTI. Se nós tivermos esses profissionais, como disse o doutor Manife, aqui na audiência que teve na Câmara dos Vereadores, algumas semanas atrás, se nós não tivermos profissionais de alta complexidade, nós não temos a UTI. Se nós não temos a UTI, nós não temos um porto seguro para a nossa Santa Casa, doutor. É verdade. Esquecemos alguma coisa, doutor? Falamos de tudo? Derivamos bastante aí, né? Estou recebendo algumas mensagens assim, mas todo mundo nesse sentido, estou ouvindo, está muito bom, enfim, por aí. Porque eu acho que nós temos que chamar a atenção para os temas e não podemos ficar mascarando, doutor. Ouvindo positivo aqui. Claro, enfim, né? Então, isso é importante, doutor. Tá ótimo. Né? Mas pode ter crítica também, né? Pode, nós somos humanos, deve ter também. Doutor, o senhor falou que nós derivamos. Não. Se nós fizermos agora aqui o somatório de tudo que nós falamos, nós vamos voltar para o início de toda a sua presença aqui no programa. Precisamos da barragem do Taquarimbó, porque precisamos do atendimento da água para o setor público, para as pessoas, para o consumo, mas, sobretudo, precisamos que a barragem do Taquarimbó e do Jaguari nos deem garantia de que os investimentos feitos pelos produtores, para o agronegócio, que é 78% da base econômica do município, que os seus investimentos, tipo pivôs, irrigação, tenham condições de funcionar. Falamos da energia elétrica. Se não tiver energia elétrica, como disse o Renan, lá da empresa ali da Lume Globo, isso, se não me engano, o nome do Renan Garcia, que ele falou, sem carga energética, não funciona nada. Não funcionam os pivôs, não funcionam as tecnologias. Então, doutor, nós não derivamos. Nós simplesmente abordamos todas as questões que, de uma maneira objetiva e direta, estão linkadas à produção do nosso município, barragem Taquarimbó. Serviços prestados, é na questão pública, é na saúde, é na segurança, é na logística. Nós não derivamos, nós falamos... É uma realidade, né? É uma realidade. Isto. Norto, está na hora de terminar o programa. Nem sei os comerciais já entraram, que o programa vive dos comerciais. Vive dos comerciais, o Valdir está me olhando. Eu agradeço a oportunidade aqui. O prazer foi nosso. Um abraço para o Valdir aí, muito obrigado. E sem dúvida, Norto, tu é um batalhador aí, né? E não precisa de muito elogio, mas eu acompanho teu programa, tu é muito eficiente aí nas perguntas e nas posições que tu coloca aí. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Eu procuro estar sempre à altura de todos aqueles que trabalham e lutam pela nossa Dom Pedrito. Eu pretendo ficar em Dom Pedrito, meus filhos estão aqui, meu neto está aqui, os meus amigos estão aqui. Eu procuro fazer, como eu falei no começo do programa... Dessa terra é o melhor, né? Dessa terra é o melhor. Não podemos acreditar que os outros têm que fazer aquilo que nos toca como compromisso de cidadão. Valdir, um grande abraço para casa e um grande abraço. Retornamos semana que vem com o programa Tema Livre. Um grande abraço. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.